Bom, é isso aí. Nosso encontro 221 e é emoção atrás de emoção, né? Hoje, particularmente, aí a gente. Bom, primeiro, boa noite, Xará. Boa noite, Nora. Boa noite, Vitor, que acompanha do seu carro um jovem talento que vai despontar para o futebol mundial. Quem sabe, quiçá um dia, né? Proteger a zaga tricolor. Vou ficar muito feliz com isso. Mas enquanto o Vitor tá levando. É o Luca, né? É o Luca. O futuro zagueiro tricolor para o treino do futebol. Vamos começar nosso bate-papo aqui. Bom, hoje a gente viu aí que foi feita uma grande operação contra o PCC, né, atingindo aí alguns fundos. E para regozijo de quem não tem a menor ideia do que seja o mercado financeiro, atacaram a Faria Lima. E aí, Xará, atacaram a Faria Lima nessa operação gigantesca que equivale a um dia de negociação da B3? Então, é isso que eu ia falar, ia começar por aí. É 30 bi, né, de real. Qual é o tamanho da indústria de fundos no Brasil? Passa de um tri, né? Tranquilamente, né? Enfim, então, assim, pegaram. é, Tem maçã podre em tudo que é lugar, né? Se a Sem gente for dúvida. olhar ali, aliás, um esquema desse tamanho, provavelmente tem muita gente envolvida aí, né? Muita gente em Sim. vários escalões. Eu ouvi dizer Não que passa. chegaram no, como é que fala? Chegaram em quem tá em cima, mas ainda não chegaram na cobertura, né? Então, com certeza você vai cavocar isso aí. É melhor não chegar na cobertura. A experiência indica que é melhor não chegar na cobertura porque senão desmonta tudo, É. né? Sai todo mundo, pega os bagre, Anulam, anulam. se Aí contenta com vai os ter um bagre. problema de CEP, essas coisas. É, Exato. Vão arrumar um hacker para tal e vai desmontar tudo. Então, você tem que chegar até o limite ali, mas, puta, pegar realmente os caras Se pegar que. o chefe da Melhor gangue, não. aí vão ver qual que é o CP, o CEP certo do Isso. julgamento e vão mudar. Exatamente. Porque Diz vamos para bom lembrar, entendedor, né? pingue a letra, né? A gente vibrava, né, com as operações da PF, PF nas ruas, tal, todas as fases da Lava Jato. Era todo dia se acordava e esperava a Lava Jato bater na porta de alguém. Enfim, então essas operações elas são legais, só que precisa tomar cuidado para depois não soltar todo mundo, né? Que aliás é a nossa especialidade. Mas não, assim, Faria Lima, eu até li, você começa a ver os comentários, né, em rede social, tal. Pô, os bolsonaristas, ou como é que é, os financiadores do Tarcísio, acabou a campanha do Tarcísio. Eu falei, pô, sério? Realmente Não, é é assustador, né, muita cara? imbecilidade, Nossa é senhora, é um juvenil, né, o negócio negócio. muito bem juvenil. As juvenil. pessoas não têm noção de ordem de grandeza, de relevância, né? Ô, Nora, não sei se você chegou a ler, assim, você como jornalista, qual que é a sua impressão, assim, dessa primeira cobertura aí, de como é que foi reportado, esse evento, né? Porque, de fato, é uma operação relevante, sem sombra de dúvida, e você que, com esse seu olhar de jornalista, como vê a cobertura? Como sempre, fraca, né? Sempre acho que podia ser alguma coisa melhor, sempre acho que os coleguinhas são muito superficiais e se deixam levar muito a própria PF, o Ministério da Justiça, o Ministério Público, tudo, eles pautam e operam muito bem a imprensa, né? Isso que me irrita. Então, por exemplo, a primeira coisa que falta é a proporção, é como vocês falaram. Estamos falando de 30 bi contra um tri, ou alguma coisa dessa ordem, né? Então, assim, isso começa por aí. Vamos, assim. Outra, o pessoal enchia a boca para falar Faria Lima. Nossa Senhora, você já está achando Ah, é que é uma. divertido. Então, mas é um divertido, ridículo, né, Porto? Assim, é ridículo. O pessoal, assim, se deixar levar por isso. Agora, uma coisa convenhamos, vai. A PF continua muito, muito criativa com os nomes, né? Era. Isso daqui, como é? Carbono escondido, né? Acho que era uma coisa Papel assim. carbono Carbono oculto, né? Carbono. oculto.
Carbono oculto, isso. Nossa, os nomes continuam legais, viu? Olha, o cara do marketing é muito legal. Lembra quando na época da Lava Jato tinha isso? Inclusive tinha aquelas apreensões lá, mesmo de armas, os caras faziam. Tô falando da época da Lava Jato por uma questão cronológica, tá? Não que fosse a operação da Lava Jato. Aí tinha aquelas coisas assim, os caras botam as balas formando o número da delegacia, né, que fez a apreensão. Os caras são bons de marketing, viu? São muito, muito bons. Falta a imprensa fazer o papel dela, né? Ser boa naquilo que ela deveria ser. Então, primeiro, contexto. Segundo, gente, vamos lá de novo. Essas fintechs, eu não sei, mesmo entre os jornalistas, quantos já tinham ouvido falar de alguma delas. Tá? Então, assim, vamos botar. Então, assim, não é a Faria Lima, tudo. É uma coisinha ou outra. É como você falar, não, a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. E aí você cita sei lá, a Gazeta de Santo Amaro, né? Com todo o respeito à Gazeta de Santo Amaro. Mas, assim, gente, não é que você Você está. dobre a língua para falar do tradicionalíssimo distrito de Santa Mário, que um dia quase foi município, hein? Eu morei lá, aliás, foi aí que eu descobri que como é que chama? A Ibirapuera e a vereador José Diniz tem par de um lado e é ímpar do outro porque se juntaram os dois municípios. Eu tive uma discussão longa com meu marido. Não, essa loja tem que ser do lado direito porque é par. Não, mas eu passei e a loja fica do lado esquerdo, não sei o quê. Aí os dois descobrimos que estávamos certos. E, na E verdade, outro número par detalhe, era de um lado e número ímpar do outro. todas as ruas de São Paulo começam a sua numeração voltadas para o Na Marco Praça das Zero na É Praça a da praça. Sé. Exceção feita Hum. a, a, a avenida aqui em Santa Amaro, que começa ao contrário, porque ela tem como referência o Largo 13 de Maio, que Por seria o equivalente à Praça outro da Sé de Santa município. Amaro. Mas é que era outro Exatamente, município, né? Por isso a minha discussão exatamente. com a Avenida Ibirapuera e a vereador José Diniz, que você vem, é tudo par, sei lá, do lado direito. Aí muda de nome e aí o par fica do outro lado. É uma coisa bizarra. Mas tudo bem. Aliás, não sei nem se continua isso, tá? Não, Isso era, continua assim. continua, né? Chegou a Então, ser outro município já? Chegou sim, a ser? Santo Amaro era. É, Ela foi, e Era? foi nos anos anexada 80, a São Paulo. isso aí. E nos anos 80 ali chegou a ter uma possibilidade, uma discussão de se fazer um plebiscito para que Santa Amaro se tornasse novamente um município, né? Porque quando o pessoal fala em Santa Amaro, na verdade estão falando da zona sul de São Paulo, vai até Parelheiros, para que você tenha uma Uhum. ideia de um ponto de Parelheiros, você consegue enxergar o oceano. Então aqui de É. São Paulo tem um ponto da cidade de São Paulo, lá em Parelheiros, num bairro chamado Engenheiro Marcilac, é mais ou menos o seguinte, quando fizeram a programação do mundo, o mundo, sabe, tipo o mundo de Truman, o mundo vai Termina até aqui. Engenheiro Marcilac. Ali acabou o Engenheiro Marcilac, é espaço sideral. Já não tem mais planeta Terra ali, entendeu? Tem Acaba reserva ali. indígena ali. Tem reserva Guarani também. Exatamente. Você vê que como Sim, somos São Paulo é, tudólogos, expert em isso um aí. monte de assuntos. Um monte de Mas coisa. então, voltando na história Mas da não imprensa, chegou a ter, agora só, não chegou a ter o plebiscito. Não chegou a ter Não plebiscito, chegou. mas não chegou a ter. Só se bateu na trave. é, Bateu na trave. Seria uma delícia, né? Mais um prefeito, mais uma Câmara, uma beleza. Mas então, voltando na história dos jornalistas e tudo, assim, falta perspectiva, falta grandeza disso. O pessoal embarca muito nessas coisas assim grandiloquentes, né? Eu vi um pouco um pouco não, mais do que eu gostaria até, da entrevista coletiva, né? Nossa, o pessoal batendo no peito, tudo. Agora, também se esquecem que se lá atrás aquele projeto do Sérgio Moro de combate à corrupção, de fortalecimento do COAF e tudo isso tivesse sido aprovado, provavelmente não teríamos chegado nessa instância de hoje, tá? Não, provavelmente não. Esses controles teriam funcionado antes, né? Mas enfim, é o que tem para hoje. Aliás, eu vou depois eu quero fazer uma rodada sobre uma questão que veio à tona aí com essa operação. Eu queria a impressão de vocês. Mas só para. E, Vitor, qual que é a sua primeira impressão aí em relação a essa operação? É isso, eu acho importante, mas concordo com os relatores aí.
Eu só acho que o governo de plantão, que nunca deu muita trela para a questão de segurança e bandidagem, isso aí não é pauta, né? Ele vai querer surfar uma onda agora para dizer que é E é duro com parte crime. né, do Para arcabouço dizer de que Painho. Vai querer é, surfar, porque ele não está conseguindo recuperar a popularidade de jeito nenhum. para mostrar que o papo não é tão cabuloso quanto falavam. Não, vai querer dizer que é uma operação que ele está combatendo o crime organizado, como se ele realmente tivesse algum tipo de preocupação com o assunto. Passa bem longe da pauta Eu acho que petista. preocupação deve ter, mas na ponta Do inversa outro da lado. operação, né? É isso É. aí. Deixa eu falar Bom, primeiro, eu acho que tem alguns aspectos aí para a gente ver. Já não era sem tempo, né? Porque você não conhece ninguém na cidade de São Paulo que não saiba que existe um esquema do PCC à frente dos postos de gasolina. Isso aí é uma coisa, sim, de domínio público. Então, acho que até demorou. Tanto o Tarcísio quanto o governo federal, de alguma maneira, estão tentando capitalizar politicamente essa ação. A Polícia Federal, o Ministério Público, a Polícia Civil são órgãos de Estado, né? Não são órgãos de governo. Então, tentar atribuir a ação deste ou daquele governante por conta disso é mais ou menos como dizer, né? Hoje eu vi uma postagem do Marcelo Freixo dizendo o seguinte: a esquerda, quando combate o crime, invade as favelas. Não, a direita, quando combate o crime, invade as favelas. A esquerda, a Faria Lima. Assim, aí eu fiquei pensando, né? Sério? Será que ele está dizendo que o Ministério Público, a Polícia Federal, age Sério? conforme orientação ideológica, né? É Será que é muita isso? imbecilidade, Aí eu vi uma pelo outra amor de também, uma moça do PSOL dizendo o seguinte, que na favela eles invadem de fuzil na mão. Por que que não é assim na Faria Lima? Eu fiquei pensando, eu não me Deus. lembro. Ó, acho que a arma mais letal e perigosa que eu já vi na Faria Lima são aqueles patinetes ali que se você bobear o cara vem e te atropela. Eu não lembro de ter visto ninguém com uma R15 na mão andando ali pela Faria Lima. Então, o que a gente vê é que assim, a operação, obviamente, ela é muitíssimo bem-vinda, mas a exploração, a demagogia que ela gera e a quantidade de bobagem que as pessoas falam. Estava ouvindo aí, eu vinha no trânsito ouvindo o cara falando que agora descobriram, assim, uma questão lógica, né? Não é as instituições envolvidas, não são elas que promovem o crime. O crime existe e o recurso vai para essas instituições. Eu não vou ficar surpreso se em algum momento detectarem que uma parte dessas instituições apontadas simplesmente não tem problema nenhum a responder, porque nesse processo de lavagem de dinheiro, no primeiro momento onde entra o dinheiro, é muito mais responsável pela origem do recurso do que o fundo, porque se você constitui um fundo exclusivo, né? Se esse fundo foi aprovado pelo compliance de uma determinada instituição, se para essa instituição foi apresentado balanço, guia, tudo que for necessário, quer dizer, eu acredito que não vai ser possível mostrar que todas essas instituições que estão relacionadas, elas agiam de má fé, né? E que, de certa maneira, elas tinham como atestar ou não a origem dos recursos. Outra coisa é isso, né? Essa generalização que as pessoas assim não têm a menor noção do que é o mercado financeiro, do tamanho do mercado financeiro. Poxa, uma operação que 30 bilhões é dinheiro, que esse recurso na mão do crime organizado pode gerar muito mal para a sociedade, perfeito. Agora, daí é você querer generalizar a esmagadora maioria das instituições financeiras que geram milhares, centenas de milhares de emprego, que arrecadam bilhões em tributos, formado por gente qualificada, certificada, generalizar tudo isso é de uma ignorância absurda. E para dar ordem de grandeza, como a gente falou no começo, esses 30 bilhões equivalem a um dia de negociação da B3. Então, o mercado financeiro, a dita Faria Lima, é gigantescamente maior do que isso.
né? Então, essa generalização, ela denota má fé, denota ignorância, e como sempre a gente sempre fala, né? Qual que é a dúvida, né? É má fé ou ignorância? É má fé ou desonestidade? E a gente chega à conclusão que, no final das contas, é um pouco de cada coisa, né? Diga, Nora. Eu acrescentaria outra coisa além dessas duas: preguiça. É preguiça de pesquisar, preguiça de se informar, tá? Então, para mim, é um combo de má fé, ignorância, mas com muita, muita, muita preguiça, porque basta você pegar o telefone, ligar para algumas pessoas bem informadas, tá? E se informar um pouquinho melhor, mas é preguiça. É mais fácil você copidescar o release da polícia ou coisa assim, tá? Do que Isso era uma realmente coisa que eu ia comentar com você, Nora. Eu não sei se vocês têm essa sensação que existem alguns temas que não importa qual seja o veículo que você leia, parece que o texto às vezes é quase que o mesmo. Inclusive, hoje Mas eu vi na é? internet uma publicação do Globo em que no final o cara deu copiar e colar, inclusive na sugestão do chat GPT no final. Você quer que eu gere um PDF? E publicou, cara. Sério? Foi muito sério. Depois eu até mostro para vocês. Então eu tenho Nossa. uma sensação assim de que cada vez a imprensa tem feito um trabalho menos investigativo, que fica muito na superfície, e que situações como essa são poucas as análises razoáveis, são poucos os veículos que fazem uma análise séria e razoável do que de fato aconteceu. Diga aí, Nora. Só mais uma vez, eu vou tentar me. É que na hora que começa a falar esse negócio de imprensa, eu realmente me empolgo. Mas tem uma coisa, tem um ditado em jornalismo que eu acho perfeito. Se uma pessoa te diz que o tempo está lindo e tem sol lá fora, outra te diz que está chovendo, a função do jornalista não é dar os dois lados. É sair e ver se está chovendo ou se está o tempo bom. Essa é que é a função do jornalista. E o pessoal está se contentando em dar os dois lados. Não, não, não é isso. Essa não é a função do jornalista. Tá? Agora tem uma coisa, tem duas coisas aí que eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, começando pelo Xará. Primeiro, atribuírem essa operação a uma resposta do Lula ao Trump. Eu não entendi muito Oi? bem Nossa, Oi? qual é o. qual que Da seria. onde saiu essa É, relação? então, aí a gente começa a pensar o seguinte, né? O Trump tem mostrado que ele quer tratar é, facções criminosas, narcoterroristas, como movimento terrorista. No caso aqui do PCC, é, a conivência, a conveniência, inclusive porque eles têm atuado no setor do etanol, que seria um setor que teoricamente poderia se acusar ali que está tendo alguma coisa como se for tipo, um dumping ou algo assim. Então, mas a minha pergunta é o seguinte: então quer dizer que antes o Lula não fazia nada porque não precisava dar resposta para ninguém e Não, podendo então, fazer estava prevaricando, é isso? Não houve uma operação esse, dessa de uma semana. essa operação tem 2 anos, né, de Não. investigação, né? Aí você sempre tem uma teoria. Eu posso fazer a teoria inversa. É, foi deflagrado agora para ser bomba de fumaça em relação a alguma coisa, né? Enfim, teorias têm, bom, para qualquer gosto. Esse tipo de leitura da realidade é típico de quem se acha esperto, mas na verdade é um boboca, Tá. né? Porque acredita em qualquer teoria da conspiração que lhe pareça que ele confirme o seu próprio viés. Em É geral, o óbvio é mais. bobagem, é só Em geral, bobagem. em geral, o que parece ser é o que é mesmo, né? É o que é mesmo, né? Assim, imagine uma operação dessa, olha o tamanho da operação. Você não Sim. move, olha quantas engrenagens tem que mover, né? É. E outra Imagine. coisa que me parece que aí sim tem um grau de politização é quando a gente vê o representante da Receita Federal dizer que o vídeo do Nicolas que atrapalhou, porque aí Nossa, criou uma fake news, e com aquela fake news o Então, governo foi forçado a recuar. Aí a minha pergunta é o seguinte: a gente já sabe que a gente tem um governo incompetente e que o chapeiro vale mais que um poste.
Mas será que chegamos a esse ponto do governo se curvar ao vídeo de um deputado que teve audiência naquilo que ele entende ser a convicção? O que você Agora, acha, agora Xará? que eu. Então, veja, é assim, eu até tinha entendido essa relação com o Nicolas também, né? Eu até vi em alguns hashtag Nicolas e tal, mas agora você falando, me caiu a ficha. Eu não sei exatamente o que ele falou com relação às fintechs. Eu me lembro que ele falou do Pix, De né? Essa forma foi geral. de forma geral, a questão do Pix. Não foi a questão das fintechs. Nunca teve envolvido a questão das fintechs. Eu Aliás, desconfio que se você ouvir aquele vídeo integralmente, não tem a palavra fintech no vídeo. não tem, a não ser que ele tenha defendido, por algum motivo que me escapa, em alguma audiência na Câmara, em alguma dessas comissões, não equiparar fintech a banco. Mas eu não acho nem que seja a área dele, enfim, a zona de interesse dele. A questão do PIX, mas é que tá, sabe, qual é o ponto aqui? É você, e isso é o típico mecanismo de teoria da conspiração, né? Você liga pontos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que as palavras são semelhantes Sound good. você tem aí um quadro, e os bolsonaristas fazem a mesma coisa, né? Sim. Que liga as pessoas, são vários. Me lembra sempre aquele filme Mente Brilhante, né? Que você chega a um determinado momento que você entra, a esposa dele entra lá no muquifo do marido tal, e tem um quadro com centenas de fios, um ligando o outro tal, porque ele estava paranoico, né? E é isso, assim, realmente, e Xará, se mexe um eu fico pouquinho aí para pensando, voltar o foco e a gente poder usufruir da sua beleza, que a sua visão está pronto. embaçada. Não, Eu acho não que nem. sei, essa câmera aqui, ela de vez em quando ela me. Deixa eu só fechar aqui e abrir de novo, peraí. Pronto. Vamos E o ver. que acontece, Aí, aí. uma hora vai funcionar. É, o que acontece é que isso daí funciona só dentro da bolha, Uhum. só dentro da bolha. Sim. É ridículo, né? Você não consegue angariar um voto a mais falando uma bobagem dessa. Não, e ao Não, mas contrário, é no impressionante. limite. Não parece para você, na hora que quando um representante do governo reconhece que o governo retrocedeu por conta de um vídeo em que ele diz que é uma fake news, ele não está assinando um atestado de fraqueza, porque se o vídeo era uma Claro fake que sim. news, eles deveriam ter firmado posição e seguido, né? Porque senão é quase que um atestado de Óbvio. prevaricar, né? Não, óbvio, mas essa foi como dizer, ah, não, a gente não conseguiu ser recebido porque o Eduardo Bolsonaro interferiu. A gente, mesmo que tenha sido verdade, você não tem que reconhecer isso. Você, como autoridade que foi ah, ejetada das conversas e tudo isso, e foi descartada, você não tem que reconhecer isso. Não tem. Só uma coisa, voltando nessa comparação que o Guterman fez, eu me lembrei daquele estudo que prova que cada vez que estreia um filme do Nicolas Cage aumenta o número de afogamentos em piscinas. É a mesma coisa, é você pegar duas coisas que não têm nada a ver, tá? É fato, pode até ser. Se você associar isso, provavelmente, com o número de eclipses solares, talvez tenha uma correlação também. Ou com Marte retrógrado em Netuno. Não sei nem se eu estou falando besteira, tá? Provavelmente sim. Alguma coisa assim vai acontecer. Agora, isso não quer dizer que faça sentido, né? É, E mais não ou é. menos quando. É que nem quando o YouTube foi fazer um show em Lisboa, né? Que a certa altura o Bono falou, né? Enquanto a gente canta uma canção aqui, não sei quantas mil crianças Ah, morrem de fome na África. Alguém falou, para o show então, para né? de cantar, claro. Essa foi Para com o ótima. show, para com o Essa, show, né? Pelo amor de claro. Deus, eu Para parar com o show. parar de morrer criança. Exatamente. Ô, Vitor, e aí, como é que você acha que o que você acha dessa declaração atribuindo ao Nicolas facilitar a vida do PCC, porque com o vídeo dele o governo teve que recuar daquilo que parecia ser o certo em relação às fintechs que parece que são a porta de entrada aí desse esquema criminoso, né? A forma como
o PCC e ter introduzido os recursos fruto da sua atividade no sistema financeiro? Bom, para começar, aquele vídeo não tinha nada de fake news. Era um vídeo opinativo. Ele não dizia que o governo queria taxar o PIX, ele não afirmou isso. Então, esse negócio de fake news já foi uma arbitrariedade, uma narrativa do governo. E segundo, concordo contigo, se os caras se renderam a uma fake news, eles são ruins demais. Né? E aí, de novo, uma tentativa. Eu já vi divulgar essa conversa aí. Também já vi isso aí. É uma bobagem, né? Mas dá até preguiça, sabe? É, Dá o duro é preguiça assim, dá se a preguiça de militância, comentar um negócio desse. se a militância fizesse essa conexão, tudo bem, eu acho que militância é para isso mesmo. O duro é quando uma autoridade, né, no anúncio de uma operação como essa, faz esse tipo de conexão, né? E aí eu acho que aquilo que parece ser uma crítica razoável, na verdade, nada mais é do que um tremendo atestado de incompetência para ficar no mínimo, né? Porque se Mas é você, a como mesma coisa. Mas autoridade, Mas é uma autoridade isso aí militante. eu acho que militante já estão olhando a campanha já. Isso aí já é uma campanha. Né? O, eu o não Lula acho que tentando, o Lula tentando pegar carona no, na ação da Polícia Federal é campanha. O cara tá querendo ver se tira aí uns 2, 3% a mais de popularidade. É isso. bom, vamos ver aí, né, o quão Vai duro vai ser uma ser. campanha bem suja. Eu Vai acho ser que bem Como suja. sempre, É a né? pior da história. Acho que eu, essa vai mas superar. Eu acho que a gente vai ter, assim, cada vez mais o bom senso, os limites éticos, respeito e razoabilidade vão perder espaço, né, fruto dessa polarização que a gente vive. Bom, vamos ver o quanto o PCC vai acusar desse golpe, porque realmente o bolso é o órgão mais sensível, né, seja de quem for, mesmo de uma facção criminosa. Vamos ver se nesse bolo tudo também não tem gente que está sendo acusada injustamente, né? Então é bom a gente ter uma certa precaução e lamentar, né? Aqueles que fazem disso é, palco para esse tipo de lacração, denotando uma ignorância gigantesca. Bom, Xará, você que é o nosso tabulador de pesquisas, né, as pesquisas estão começando a sair e a Atlas Intel deu aí o Tarcísio na frente do Lula e o mercado repercutiu isso, né? A gente viu a bolsa dando uma andada e tal. Ainda é cedo para comemorar? Você já está colocando o chopp para gelar? Tem gente no mercado, tem gente que no mercado que apesar do desmentido, né? As informações são: o candidato de direita vai ser o Tarcísio, ainda que possam haver outros, mas o Centrão parece ter fechado questão em torno do, do, do Tarcísio. Teve banqueiro aí dizendo que se o Lula ganhar, o país deixa de ser investível, apesar que depois desmentiu, mas uma conversa dessa tem sempre um fundinho de verdade. O que você acha da pesquisa? O que você acha se de fato o Centrão já escolheu o Tarcísio? Se o Tarcísio vai sair de uma vitória certa e garantida para entrar numa bola dividida? Como é que está seu Então, termômetro aí? não adianta nada o Centrão escolher e o Bolsonaro não, né? É, O Centrão é a coisa mais fácil. Eles vão migrar para quem tem uma perspectiva de poder. Eu acho que tem uma perspectiva concreta de poder, né? A União com o PP vão desembarcar do governo. De fato, é bem competitivo. Não é uma eleição fácil, porque o incumbente é sempre favorito, né? Então você tem aí uma eleição difícil, fora que não é qualquer incumbente, né? é isso que eu É ia falar. o Exatamente. partido mais sujo da praça, né? Então, você tem O aí partido que faz o diabo para ganhar a eleição, né? faz qualquer coisa para ganhar É eleição, o maior exatamente. Então, não é vigarista do fácil, bairro. mas existe sim, quer dizer, dado aí o nível de popularidade, existe. Inclusive, eu fui dar uma olhada, né? O Atlas, a última pesquisa de popularidade do Atlas, o Atlas se coloca entre os mais petistas, né? Digamos assim. O último número que eu tenho do Atlas aqui de junho estava no mesmo nível do Datafolha.
e longe do Paraná, tal. Então, é uma pesquisa que tem um viés, né, de amostragem mais próximo, mais alinhado ao Datafolha, né? Eu não gosto de chamar nem de petista nem de bolsonarista, mas você tem amostragens diferentes, você tem tendências diferentes. Tem um pessoal que passa mais pela Vila Madalena e um pessoal que passa menos pela Isso. Vila Madalena. Entendi. E mais para Santa Catarina, enfim. Mas o fato é Entendi. que você tem aí e você conhecendo o viés, você consegue, né, dar uma É tipo coisa. voto de ministro do Supremo que você já sabe como é que o camarada vai votar, né? Exato. Então, a Atlas é significativo, né? Se colocar nem que seja só numericamente, né? Do ponto de vista de erro de amostragem, está empatado, né? Mas agora, tendo dito isso, nós estamos em agosto, faltam ainda 1 ano e 2 meses para a eleição, uma campanha inteira pela frente. Tem muita água para rolar. Eu acho que a Muito. importância dessa pesquisa, como de todas as outras, é mostrar competitividade. Tarcísio é competitivo, ponto. Né? Se, Não mais se, que se isso. vai ser. É, exato. É maratona, Eu vou né? Não dizer, adianta estar vou líder. além, hein? Eu vou além, eu vou Vai, além, hein? Vou além. vai. Vai. Tarcísio é Você vai dizer favorito. mais e vai além. Diga aí, Tarcísio, Tarcísio é favorito. Ele não é ele é favorito. Ele ganha a eleição com folga. E a outra, se ele sai, eu acho que a direita se fragmenta menos. Porque, assim, ele é o mais forte candidato. sim. Então, o Ratinho vai sair para Senado, aí a coisa vai se acomodar. Vamos fazer um esquema lá, arranjar um bom vice e vamos para cima. A grande questão é se ele topa sair, eventualmente, contra uma bênção de Bolsonaro, por exemplo. Que se ele não der a tal da bênção, ele pode ser, sabe? Bolsonaro quer bancar algum outro poste. Será que ele sai? Acho que não. Então, a gente acha, né? Mas se ele sair, ele ganha também, Mas porque eu ele vou vai dizer uma ter todos coisa. esses apoios. Mas eu vou dizer uma coisa. Acuado como o Bolsonaro tá, e eu não acho que ele vai abrir mão de abençoar uma candidatura com chances concretas de ganhar, porque essa é a chave para o futuro dele. E por isso o desgosto do filho dele, né, que gostaria do Eduardo Bolsonaro e que gostaria de ter um apoio incondicional do pai, né? Mas o Bolsonaro está fazendo um cálculo político. A gente sabe, o Eduardo Bolsonaro não teria chance alguma de ser eleito, enquanto que o Tarcísio ele abocanha com a benção do Bolsonaro todo o eleitorado do Bolsonaro e significativa parte daqueles eleitores anti-Bolsonaro, né? Uma coisa é você votar num candidato que o Bolsonaro também está votando. É mais palatável do que você votar no próprio. Então, eu acho que não podendo competir e não podendo colocar um nome próprio, o Bolsonaro não vai abrir mão de tirar a maior casquinha possível. E o Tarcísio tem se mostrado fiel ao Bolsonaro, né? Ainda que os bolsonaristas mais radicais acreditem que o Tarcísio deveria estar vestido de preto com um véu, como se fosse uma viúva enlutada pelo Bolsonaro estar preso, né? Não pode nem bater uma bolinha. Os bolsonaros mais radicais ficaram todos chocados e tudo. O fato é que o Bolsonaro ele já demonstrou uma simpatia, né? Não tem essa coisa dita, até porque o Bolsonaro está numa situação inédita no Brasil. Ele não pode falar, ele não foi julgado, ele não está preso, só que ele não pode dar entrevista. É um negócio bem interessante. O Beramar, a Suzane Richthofen, o Champinha, o Lula, né? Esses criminosos de alta periculosidade puderam dar entrevista, julgados e condenados e na prisão. Bolsonaro não. Mas, enfim, Eu só, eu. Diga. desculpa desculpa, você terminou, porque eu queria fazer uma Não, não, pode observação falar. sobre o negócio que o Vitor falou. Eu só não me iludiria com o tamanho do apoio. Vamos lembrar que em 2018 o Alckmin tinha um latifúndio de apoios. Ah, não, Ele não. Tem. tinha, ele tinha mais da metade do tempo na TV, ele tinha o apoio de todos os partidos do Centrão. Ele chegou com cinco Não, por cento é de verdade votos. isso. Mas não deixa de ser importante, né? Eu acho que você Não, tem não, uma não tem dúvida que consolidação é de importante, apoios. é um bom ponto de partida. Mas se E, você e, tiver e,
um bolsonarista raiz, eu tenho dúvida se ele chega no segundo turno. O Tarcísio, O Tarcísio. Chega, chega, se ele chega, tiver chega. um vice raiz, é isso que Não, você Não, fala? não, 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 ele não, está não, não, dizendo se não. tivesse Necessário, né? aí Se tiver uma. um candidato, a Michele, por exemplo. Tá lá Michele, Tarcísio e o Lula. Eu tenho dúvida de quem chega no segundo turno. Ah, você Eu está acho dizendo que o seguinte, se o Tarcísio ou a Michele, porque o segundo turno vai haver qualquer que seja a configuração. Não, 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 não. O Tarcísio e a Michele. Os dois saindo de candidato. Você acha que o Lula pode ter mais que metade dos votos e matar a eleição Não, não, no não, 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 primeiro não, não. turno? não. Ele Quem tem vai para o dúvida. segundo turno? Qual dos Ah, dois vai para o sim, segundo turno? Eu com tenho certeza. dúvida se o Tarcísio vai para o segundo turno. Eu vi lá na Expert, da boca do Caiado, uma coisa que me pareceu interessante, que é o seguinte: quanto mais candidatos de direita competitivos ou relevantes tivermos no primeiro turno, né, mais votos são angariados para a direita, e no segundo turno a gente se ajeita. Ah, tudo bem. E tendo mais Não, candidatos mas no primeiro turno, você tira o X no peito, porque a esquerda vai ter que ter uma Não, não, mas campanha mais isso eu difusa. concordo. Se for Caiado, Zema, Ratinho, Tarcísio, qualquer um deles está ok. O problema é um candidato com sobrenome Bolsonaro. Você Porque sabe o qual que. eu acho que vai ser a estratégia do Bolsonaro? Eleger a maior quantidade de Bolsonaros senadores. Ele vai Não, colocar o tudo Flávio. bem. Se for isso, beleza. Não, não, estamos Eu acho que é comprados, isso não que ele tem vai problema. fazer. Ele O vai meu, o colocar meu o ponto Carlos lá só. por Santa Catarina. Se bobear, vai colocar a Michele aqui por São Paulo. O Flávio lá não, pelo Michele do Rio. Distrito Federal. Ou pelo Já, Distrito já tá. Federal. Entendeu? O Ele meu, vai. o meu ponto só, veja, isso eu concordo. Putz, se for isso, tá lindo. Só o meu ponto é, não adianta nada o latifúndio de apoios do Tarcísio Sem se o apoio do tiver Bolsonaro. sem o apoio do Bolsonaro. Se o O apoio. Bolsonaro, mais do que isso, porque o Bolsonaro pode não dar apoio a ninguém, se o Bolsonaro apoiar um outro candidato Isso aí, que não concordo. seja o Tarcísio. Concordo. Aí eu tenho dúvidas. Não é assim, putz, pode ser que o Tarcísio vá mesmo assim, mas Duvido. em 2018 o Alckmin não foi. E eu não sei se o Tarcísio seria muito diferente. Eu acho o seguinte: o Tarcísio só vai para a eleição presidencial com um apoio, assim, flagrante do Bolsonaro. Teria que ser um louco para abrir mão de uma eleição líquida e certa, como é a de São Paulo aqui, segundo o maior orçamento do país, para se meter numa aventura e ir contra o Bolsonaro, porque goste ou não, né? O maior líder da oposição no Brasil hoje é o Bolsonaro, né? Então, assim, você vê que o próprio Valdemar Costa Neto disse, o candidato do PL vai ser quem o Bolsonaro quiser, né? Então, o Bolsonaro, se ele sozinho não ganha a eleição, seguramente ele é um fiel da balança. E eu acho que o Tarcísio tem, de fato, uma fidelidade ao Bolsonaro, e acho que o Bolsonaro tem um olhar generoso sobre o Tarcísio, e não por acaso o filho dele, né, o Eduardo, tem essa mágoa, aquela rixa de pai e filho, né, que acontece mesmo, e ele se ressente sobre isso. Vamos ver, né? Em relação à pesquisa, Nora, o que você Até acha? tem mais uma outra informação interessante. O Ricardo Qual é? Nunes, sem o Tarcísio, lidera em São Paulo. Sim, o prefeito, né, de São Ou Paulo, é seja, a verdade. eleição. Mesmo o Ricardo Nunes, né, que pô, ele Sim. lidera. E assim, você pode fazer barba, cabelo e bigode, né? Que para mim é o Tarcísio, cenário, para mim Ricardo Nunes. é o meu cenário base, né? A maioria do Senado vai virar, o PT vai sair do poder, e aqui em São Paulo, o Tarcísio, sendo candidato a presidente, faz o seu sucessor. Eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas é o que eu acredito. Eu até dou Puto, risada esse seu quando fala, otimismo, esse seu otimismo me deixa deixa deprimido. preocupado, porque você Ah. acha que a chance de dar tudo errado, é isso? Você acha que eu sou um pé Não, frio, é? não, 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 não. É porque eu me sinto assim deslocado nesse cenário aí. Eu sou um cara muito pessimista, então eu não posso ver um cara muito otimista. Que Eu me te sinto causa um. deprimido. Ah, entendi, tá certo. Mas Faz olha uma só, aposta. essa Faz aposta, uma nossa aposta e senhora. você faz um hedge emocional.
É uma Pode boa, ser. vou fazer. A gente almoça amanhã e depois, daqui a um tempo, a gente Isso. decide quem paga. Olha só, Fechou. bom, vamos ver, mas eu, sinceramente, assim, você vê que a popularidade do Lula estancou, né? Porque o pessoal, subiu a popularidade, subiu. Mas é bom lembrar, né, que a maioria desaprova o governo Lula, né? E parece que deu uma estancada. Então, eu não sei se essa operação contra o PCC vai gerar ali algum dividendo político imediato, mas se gerar também, eu acho que não é nada perene e acho que essa situação e vou além, essa situação com os Estados Unidos, magnífico e tudo, eu acho que está só no começo. Vai vir mais aperto por aí. Apesar de que, como eu tinha falado na semana passada e nessa semana parece, você viu que até o Ciro Nogueira deu uma entrevista, acho que o Barroso já deu o caminho, né, de como vai desatar o nó. A gente julga aqui rapidinho, condena, e o Congresso vai lá e anistia e pau na máquina, né? E acho que aí talvez deva fazer parte do acordão o Bolsonaro não ser candidato e se satisfazer com a anistia. Vamos ver. Que era a briga lá até, né, do Eduardo Bolsonaro. Agora, só para fazer um comentário aqui, se vocês quiserem, por favor, complementem antes da gente passar para o próximo item, que é o Bolsonaro na The Economist. É maravilhoso o quão o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Barroso, como eles opinam sobre política, como eles falam sobre os mais diversos assuntos. Sobre Agora, por tudo. exemplo, o Gilmar Mendes saiu com o negócio de soberania digital. Cara, esses caras são candidatos ao quê? Porque ele fica impressionado. Agora o Barroso está falando de não sei o que de gasto público. Cara, ele preside o judiciário, que é meu, é um rombo que drena recurso, né? Provavelmente devemos ter proporcionalmente talvez o judiciário mais caro do mundo. Aí fica esse pessoal fala de, cara, será que a pauta lá do Supremo está em dia, assim? Não tem processo de 1, 2, 3 anos para eles gastarem tanto tempo? Eu fico assim um pouco abismado. É normal, Xará, ministros falarem sobre tantos temas, quase que Caetanos Velosos, assim, que opinam sobre tudo. No Brasil né? A gente não. É tudo tudólogo no final do dia. Todo Então, mundo é tudólogo. então vou aproveitar, vou começar por você. Atrás aí de você, você colocou a capa, as duas capas da Economist. Economist, que ela sempre tem umas capas assim, meio que às vezes se não se desdizendo, mas retratando momentos antagônicos. Só que assim, a capa que está fazendo o Bolsonaro aí com um chapéu que lembra um búfalo e aquele manifestante lá da invasão do Capitólio, diz o seguinte: o que o Brasil pode ensinar aos Estados Unidos? Eu estou fazer feijoada, porque eu fico me perguntando o que, que a gente pode ensinar para os Estados Unidos. Xará, o que, que o Brasil pode ensinar para os Estados Unidos? Colocar atrás das grades um golpista. É isso que veja, eu não estou dizendo que eu estou concordando, eu estou dizendo que essa é a mensagem. Então, você teve um sistema que, bem ou mal, vai conseguir colocar atrás das grades um golpista. Essa é a mensagem. E a mensagem é que os Estados Unidos deveria ter feito isso com Trump, né? E não conseguiu, né? Pelo seu sistema, enfim. Eu já escrevi sobre isso, inclusive, né? Acho que é muita pretensão achar que a democracia brasileira tem alguma coisa a ensinar à democracia americana, né? Inclusive, o fato de ter deixado o Trump, deixado é um modo de dizer, né? Mas ah, que não houve um impedimento do Trump continuar na sua campanha e ser eleito na verdade, é uma demonstração de fé na própria democracia, né? Quer dizer, você não precisa tirar de circulação o sujeito, porque as Não, e existe instituições processo democráticas. legal, né? Simples, Isso. né? E o processo legal deles, né? Então é isso. Esse é o ponto. Agora, eu quero chamar a atenção para o seguinte: às vezes a gente briga com a realidade. A realidade é que a Economist, ela é porta-voz de um imenso establishment global, né? A forma como as pessoas pensam. É o centro liberal, democracia liberal, né? Representativa, ocidental.
né? Eu diria que é o não o porta-voz, né? Porque ela não é papagaio de pirata, né? Tem opinião, mas a opinião ela é um amálgama, né? Daquilo que as pessoas médias, né? Nas democracias ocidentais Ela, pensam. ela tem um lastro numa significativa parcela do pensamento liberal econômico. Exatamente, né? Então, quando ela fala, e veja, a Economist, ela critica todo mundo, né? Ela já criticou Alexandre de Moraes, ela já criticou a Dilma, ela acabou de Cri- criticar o Lula faz umas criti- semanas. Criticou o Milei e voltou atrás, né? Ou ajustou a crítica para o Ou elogio, né? ajustou, enfim, ou, né? Quer dizer, e veja, as críticas eu li a reportagem aqui, especificamente essa do Bolsonaro. Eles fazem crítica ao STF também, né? Eles retomam as críticas que eles fizeram algumas semanas atrás ao STF. E, no entanto, de alguma maneira, o nosso sistema conseguiu, ou vai conseguir, tirar de circulação um golpista, né? Essa é a mensagem final da reportagem. Não é segredo para ninguém que o economista nunca gostou do Bolsonaro, né? Eu trouxe aqui outra capa. Eu só não coloquei porque ia ficar esquisito, e tal, mas tem uma capa ah, logo antes da eleição em 2018, em que Bolsonaro também está na capa dizendo a última ameaça na América Latina, né, que era o Bolsonaro. Então eles já tinham cantado a bola lá atrás, né? E é, todo mundo faz festa, porque a The Economist eu acho que é a revista, né, o jornal mais influente do mundo. Então todo mundo faz festa quando sai na capa alguém, um inimigo, né, sendo criticado. Os bolsonaristas já fizeram, agora é a vez dos petistas. No final, digamos, um exemplo, não, uma prova, né, da credibilidade da revista. É assim, quando você lê coisas sobre o Brasil nessa revista, você claramente vê que eles não entendem tudo, né? Eles são superficiais, têm uma compreensão até um pouco naive das coisas, porque você conhece mais profundamente. Eu acho que todo mundo que, sei lá, tem lá uma reportagem sobre a Zâmbia. Certamente quem mora na Zâmbia vai ter a mesma sensação. Pô, você não conseguiu penetrar exatamente naquilo, mas ele consegue dar um resumo palatável para quem não está quem não vive, né, naquele país. Então não adianta querer criticar, falar, pô, os caras, cada um vai ter seu ponto de vista e o importante é entender qual é o papel da Economist nesse contexto todo. É isso. E você, Nora, o que que acha? Então, eu acho assim, primeiro, é uma foto. Eles estão mostrando o momento, assim como eles mostraram lá atrás um outro momento. Isso eu acho muito digno da revista, quer dizer, criticar no momento, refazer as críticas ou desfazer as críticas quando depois não se confirmam o que eles estavam prevendo, alguma coisa assim. Eu acho isso muito digno, eu acho uma coisa muito interessante, que inclusive é uma das coisas que ajuda na credibilidade. Agora, o que que vai acontecer agora? O que que está acontecendo com essa capa hoje? Nossa, os petistas estão soltando rojões. Só que você se esquece, quando eles fizeram o Cristo Redentor ladeira abaixo, em queda livre, aí imagina, é uma revista que representa os rentistas, os neoliberais, os não sei mais o quê. Então, assim, isso é normal. Aliás, não só os petistas. Eu cansei de ver comentário de gente que nem leu a matéria, tá? Mas está tecendo enormes conclusões, tá? E longas conclusões a respeito de algo que não leu só com base na foto. Tá? Então, assim, é normal, é da vida. A Economist, obviamente, lida muito bem com isso, já sabia que ia acontecer isso, e, sinceramente, eles não estão nem aí por ser uma linha editorial realmente independente. Você pode concordar ou não, tá? Mas ela é coerente e ela é independente. Tá? Então, isso, de novo, é uma foto. Pode ser que ao longo do julgamento
surjam outras coisas, eles mudem de ideia e façam uma capa um pouco diferente. E é normal, é uma revista. Ela tem justamente essa coisa que é legal também na imprensa, da efemeridade. Você está falando do momento, você está analisando com o que você tem hoje para analisar. Você analisar um plano. Hoje a gente analisar, por exemplo, sei lá, o plano real, no Collor, o tudo, 30, 40, 50 anos depois, gente, é fácil. A questão é na hora. Então, o que eles estão fazendo é isso, é uma foto do momento com uma análise que eu acho bastante completa na medida de que é uma publicação estrangeira, e como o Gutermann falou, eu, cada vez que vejo programa de turismo, de lugar onde eu já estive, nossa, eu tenho um milhão de críticas. Isso para não falar quando é da Argentina. Aí, então, tem um monte de observações para fazer e tudo. Mas tem umas coisas que são, assim, que você fala assim, gente, não é ruim, não tá, não é algo assim, sabe, para queimar. Não, não é. E aí, Vitão, você leu a matéria? Eu lembro, eu vi num comentário lá no grupo que você dizia que boa parte daquilo que estava colocado ali tinha sua concordância, é isso mesmo? Na verdade, eles fazem, veja, uma matéria bem longa, que é de capa, então você tem a primeira chamada, depois tem uma reportagem maior lá dentro. Eles têm três frentes. Primeiro, eles fazem uma crítica ao STF, ao papel exacerbado do STF, e aí eles linkam com a Constituição de 88, que é verdade, né? Que ela dá esse direito ao STF se meter em tudo e tudo mais. Eles citam a questão, de novo, reforçando o ponto do que é o juiz que é vítima, promotor, enfim, está tudo lá. Essa primeira crítica, que é um STF único no mundo, com esse tamanho de poder. Vou falar essa crítica. Eles criticam a bagunça que é essa questão das emendas do Congresso, que faz com que executivo e legislativo não se entendam. Isso é um problema mesmo. Criticam o governo, a gastança do governo, que faz com que as taxas de juros sejam seguras. Então, tem uma análise ali do contexto, ela é correta. Eles são inocentes em achar que tem solução. Aí eu acho que aí ele, vai ter quem sabe, não sei o quê, tá por aí, Exato, que exato. não Eles vai ter chegam sempre no solução. final, É, é, é. como E, é que é? Dando a sua receita, né? é. Aí tem na verdade, eles pegam o gancho desse julgamento, um tom de esperança de que isso possa vir a quebrar essa polarização, né? Caso o Bolsonaro fora de campo dê lugar a alguém menos radical e tal. Em nenhum momento ele critica, ele elogia o governo atual, entendeu? Inclusive, Lula é citado como um ex-presidente preso, cujo processo depois foi anulado por tecnicalidades, entendeu? Tecnicalidades, questão de CEP, basicamente. Então, assim, não é uma reportagem que ela é uma reportagem que poderia ser dita como lulista. Entendeu? Agora, no meu entendimento, ela é provocativa para o Trump. Claramente ali você pegou, porque a revista não gosta do isso é claro, eles não gostam. Então eles pegaram esse gancho e falaram, vamos dar uma provocada no Trump. E fizeram isso. Enfim, aí eu concordo com o Guterman. Tem lá uma narrativa e tal. Não citam, por exemplo, que esse processo está meio enviesado, né? Não cito, mas está, né? Está enviesado. Devia ter começado primeiro, segundo, terceira instância, essas coisas, mas enfim. Mas eu não mais concordo com o que vocês falaram. Mas se Ó, você lê a reportagem, ela é bem factual. E ela não enche bola de ninguém, entendeu? E eu ela, de vou, fato, vem com a provável notícia de uma condenação, que ela vai acontecer, né? Vai ser 4-1 e vai ser dada a condenação. ih, nosso xará caiu. Bom, eu vou dar. Vocês estão me Daqui a ouvindo? pouco volta. Sim, Ah, tá. perfeitamente. Então eu vou
vou dar meu pitaco aqui com o seguinte disclaimer. Eu não li a matéria, mas acredito bastante em vocês. Eu, assim, para mim, essa chamada de capa é quase que uma piada, né? Assim, me permitam se isso soar como uma divergência. O que o Brasil tem para ensinar os Estados Unidos? Nós não temos nada para ensinar para os Estados Unidos. E a maior prova é o seguinte: vamos partir da premissa de que tanto o Bolsonaro quanto o Trump são dois golpistas. Por que que lá nos Estados Unidos isso não avançou e aqui avançou? Exatamente porque lá realmente é uma democracia. Exatamente porque lá existe um Estado de direito. É exatamente porque lá tem uma Suprema Corte que se atém ao seu papel constitucional. A maior prova disso é que o Trump, numa Suprema Corte equilibrada, 5-4, se eu não estiver enganado, entre conservadores e progressistas, ele recebeu uma vitória de 9-0. Por quê? Porque o compromisso lá é com a leitura da lei, né? Não é com o viés ideológico, ainda que cada um possa interpretar o texto de uma lei assim como bem entender, né? O nome disso é hermenêutica. Aqui no Brasil ela tem sido estuprada, né? Que aí cada um encontra um jeito de interpretar o que às vezes está escrito com clareza à sua maneira. Então, eu particularmente não consigo imaginar que você possa, por um meio torto, justificar um resultado. Então, a justiça falhou, a gente vai lá, lincha, como o cara era culpado mesmo, a gente linchou, então tá tudo certo. Eu realmente reconheço a relevância da The Economist. Eu acho que elas, de fato, representam uma relevante parcela de um determinado pensamento, mas acho que em alguns momentos, e aí eu quero ler depois a matéria para ter uma maior convicção dessa crítica, eles falam do Brasil assim com uma certa ingenuidade. Eu vou dar um exemplo de alguma coisa que eu vivi no mercado, e o Marcelo deve se lembrar. Certa ocasião, o governador de Minas Gerais, Itamar Franco, ameaçou com uma moratória. A simples palavra moratória fez com que o mercado desabasse. A moratória, na verdade, era mais ou menos o Itamar Franco dizendo que não ia pagar para o governo federal o dinheiro que o governo federal mandava para Minas Gerais, né? Então, eu acho que essa visão que o Marcelo colocou, quase que ingênua do Brasil, só isso justifica, e muita antipatia pelo Trump, imaginar que o Brasil, com os absurdos que nós vemos testemunhando, com as arbitrariedades que a gente vem testemunhando, que o Brasil, de alguma maneira, possa ensinar alguma coisa para os Estados Unidos, mas não pode mesmo, a não ser fazer feijoada. Tem umas outras coisas. Jogar bola, nem sempre. Acho que nossa seleção já foi muito melhor. Talvez houve uma época e tal. Em termos políticos, eu não estou dizendo que a política americana seja muito melhor que a nossa, mas a gente acha que não tem nada para ensinar. Então, ainda que o Bolsonaro seja um golpista, e ainda que o Trump seja um golpista, lá o Trump, dentro da luz da lei, não tinha elementos para julgá-lo, e aqui o que a gente está vendo é um julgamento de cartas marcadas, onde o juiz responsável já estão até dizendo aonde estão discutindo aonde o Bolsonaro vai ser preso, sem ter nem a sentença. Então é um negócio meio absurdo, mas enfim, é a opinião da Economist, é uma opinião relevante, tem que ser levada em consideração. Eu não li, vou ler, mas acho pouco provável por tudo que vocês me disseram. Eu acho que confio na interpretação de vocês, que a minha opinião mude. Então, acho que a gente não tem nada para ensinar, e por mais que eles possam ter uma análise factual das coisas, a conclusão me parece equivocada e o Mas Bolsonaro. a capa é uma provocação ao Trump. Sim, sem dúvida. Não, não, Sim. ela não, o gancho foi para provar. E tem esse lance das tarifas todas. Então, foi uma coisa provocativa. Se tivesse um governo diferente do Trump aqui, não teríamos essa capa. Entendeu? Não teria Bom, nada para ensinar. vamos ver, então, o tempo vai dizer. Bom, a gente falou do Bolsonaro na The Economist e tal, e agora nós estamos às vésperas do julgamento do Bolsonaro. Eu queria começar aqui pela Nora, quais as considerações, se ela acha que existe chance de algum tipo de surpresa, o que que você espera para esse julgamento aí? Não, surpresa não espero. Eu imagino até que uma boa parte dos jornais já estejam escrevendo as matérias sobre o assunto, tá? Acho que falta, assim, alguns detalhes. Sabe quando... isso é muito comum em jornal. Quando alguém assume um cargo, sei lá, papa, presidente
um ator que ganha um Oscar, uma coisa assim, já se faz o necrológico, tá? Já fica pronto. Todo mundo tem. Tanto é que vira e mexe e sai em algum jornal porque alguém apertou a tecla o enter errado, na hora errada, tá? Mas isso você já tem pronto. Eu acredito que com esse julgamento também já esteja tudo basicamente pronto, tá? Não vai ser uma única matéria, deve ser algum par de páginas assim, explicando com toda a retrospectiva e tudo, mas assim, já se sabe o que vai acontecer. A novidade seria aquilo que você já tinha comentado, acho que semana passada, essa ideia do Barroso de jogar para o Congresso. Não sei. Se for assim, eu espero que a oposição se articule, como se articulou com a CPMI, tá? Espero que eles já estejam se mexendo para isso, para não tomar bola nas costas como o governo está tomando normalmente, tá? Mas eu acho assim, já tá marcado, já se sabe o que vai acontecer, tudo. Essa saída de jogar para o Congresso ah, tira um pouco das costas do Supremo a responsabilidade de arcar sozinho com uma decisão dessas, mas não os exime. Vai ficar marcado como que foram eles, tá? Isso é como quando quem foi? O Temer. Temer que fez não, Temer não. Com a história do Batiste, que o Supremo julgou, mas não julgou e jogou para o Lula decidir. Foi isso? Se não me falha a memória, foi isso. Sim, Tá? Foi isso, né? O Supremo então decidiu, mas falou, mas a palavra final é do presidente. Aí fez assim ele fez aquilo que se esperava que ele fizesse. O Supremo não quis assumir isso. Dessa vez, se eles fizerem, se eles julgarem, que eu acho que vão julgar, e se jogarem para o Congresso, é uma meia boca, mas que eu acho que não vai tirar esse alvo das costas dele e essa pecha de parciais, etc, etc. Mas pode ser uma saída, não digo honrosa, não vejo honra nenhuma nisso, mas pode ser uma saída. E De resto, eu não você, espero nenhuma surpresa, não. Xará, o que espera do julgamento do Bolsonaro, se é que existe alguma coisa para esperar? rapidez. Acho que melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, né? E é isso aí. Inclusive, eu acho que eles estão acelerando mesmo para acabar logo essa história. Não vai ter E você acha que quando- essa aceleração pode ter também como objetivo inaugurar um próximo passo para que haja uma anistia e as coisas se pacifiquem um pouco? sinceramente, eu duvido muito de anistia. Não nesse governo, eventualmente no próximo, depois da eleição. Aí você pode até começar a discutir de novo. Eu duvido muito. Isso aí não vai Que acontecer. você acha que o Hugo Mota não pautaria uma anistia nos Não, próximos meses? não nesse mandato. Acho que tem que Então, eleger um novo presidente para depois, eventualmente, se começar a então você acha discutir que de o novo esse Bolsonaro assunto. vai puxar uma cana? A única dúvida é onde que vai ser. Ah, sim, parece que vai ser em Brasília, né? Não sei, É, na PF de Brasília. já falaram em Papuda, já falaram em prisão domiciliar, Eu usando acho que não, como eu acho que argumento vai ser domiciliar. o quadro Pela de saúde saúde dele, eu acho dele. que Exatamente. pela saúde, eu acho que vai ser domiciliar. Na verdade, já É, começou. exatamente. Acho que ele já está condenado. Esse é um julgamento de cartas marcadas, não é um julgamento que tenha como base o direito na sua expressão mais bela, né? Pelo contrário, é um julgamento político da pior espécie, né? Um tribunal, a meu ver, né? Modestamente, como cidadão, é um tribunal de exceção, né? Não é um tribunal baseado na busca da verdade, dos fatos, seguindo o rito, tudo aquilo que preconiza o que se poderia chamar de um Estado de Direito. E você, Vitão? Já temos, as cartas já estão marcadas, no- Já. Bolsonaro já foi para o Isso saco. aí, você lembra do futebol brasileiro anos 80? Esse julgamento é tipo a final do campeonato com o Flamengo e José Roberto Wright apitando. Você já sabe o que vai rolar.
Não tem. Não tem muito, não tem? Olha, Não eu tem? acho que eu acho Tá que a dado. comparação, eu não acho a comparação justa com o José Roberto Wright. Porra, só, o segundo maior craque da história do Flamengo, você não acha justo? Por aí você vê, né? E você Só, vê a só possibilidade de melhor que o uma, Zico. você vê a possibilidade da precipitação desse julgamento ser também a precipitação da votação de uma anistia imediatamente, assim, ou daqui a Não algum sei, tempo? Ou acha não como sei. Teman que precisa acabar esse governo e o Bolsonaro vai puxar um ano de cana aí? Eu acho que vai puxar uma domiciliar, né? Isso sim. Agora, eu também confesso que não vejo muita. O Lula ficou preso mais ou menos um ano e meio, não foi isso? Foi, um Foi ano e meio. 550 dias. Isso aí. Será que eles vão É. combinar o seguinte, ó, então para ficar elas por elas, você vai ter que ficar um aninho e pouco aí, aí depois daqui para frente tudo vai ser diferente? Acho que não. Acho que eu particularmente diferente do Xará, acho que vê uma anistia antes. Eu acho que está tendo um grande arranjo aí, porque essa pressão do governo americano em cima do STF, eles vão tentar fazer alguma coisa aí. Hoje o Paulo Figueiredo colocou lá, né? Essa ideia de disfarçar offshore em instituto jurídico é boa, mas quem acha que os Estados Unidos não ia pegar isso vai ter uma grande surpresa. Eu não sei por que eu acho que ele estava falando do Gilmar Mendes, mas é só uma desconfiança. Vamos aguardar. Eu também não acho que para esse mandato surja alguma coisa, mas a gente se surpreende aqui cada semana tem novidades, né? Mas eu acho que Bom, esse será um tema que vai pautar as eleições do que vem. isso você. E eu acho assim, tá muito claro, né? Eu acho que se o Tarcísio ganhar, acho que ato contínuo, se o Bolsonaro estiver preso, vai ter um indulto, alguma coisa. É prerrogativa, o presidente pode fazer isso, eu acho que ele fará de imediato, né? E eu fico O que muito eu acho que pensando pode também. acontecer, pensando isso agora, tô pensando agora, de repente, se o Congresso resolve isso antes da eleição, tira da pauta, o que facilita a conversa do candidato à oposição. Não Sim, tem que falar por isso, já foi dado, já foi feito, acabou, o assunto está morto. Porque isso é um aí. assunto bastante. Sem sombra de dúvida. Uma coisa que assim, de certa maneira me choca um pouco é essa legião de pessoas anônimas que hoje estão injustamente presas, recebendo um tratamento absurdo. Eu não sei se vocês viram esses dias o vídeo de um rapaz que a avó dele faleceu e ele foi autorizado a comparecer no velório, né? Vestido de bermuda e camiseta branca, com o uniforme do presídio, acompanhado por 35 policiais fortemente armados. E é o rapaz que participou lá das manifestações. Então é uma cena chocante, assim, sabe? Uma cena bastante chocante. É, há quem diga que a gente não vive numa ditadura, mas se isso aqui é democracia, meu Deus. Enquanto isso, o juiz solta o cara com 200 quilos de pasta para fazer Mas a duas toneladas. quantidade não era tão grande e o juiz Para explicou que ele consumo próprio, certo? ele explicou que deu um copiar colar, então tá tudo certo. Foi só um erro e tal. Esse cara que foi liberado, sim, vocês sabem quando ele vai ser encontrado novamente, né? É que nem o André do rap, né? Esquece, já era, né? Mas enfim, Mas o bom, cara, o vamos. cara, o cara muito, muito sábio em não ter pichado uma estátua com a pasta. Aí tem Né? como, né, Xará? Se tivesse pichado uma estátua, aí sim, né? Aí estava preso. Aí, Aí todo o não tem rigor, restauração que dê jeito. todo o rigor da lei, imagina. 200 quilos de pasta base não é nada, agora tentar contra a democracia, né? Mas vamos ver. Eu acho que a gente ainda vai ter muita surpresa, muita água vai passar debaixo da ponte. E meu lado cristão, às vezes, me briga com os meus desejos mais primitivos, como disse certa ocasião Roberto Jefferson, né? Mas que eu queria ver uma galera aí, deixa pra lá. Mas enfim, Nora, vamos começar por você aí, exatamente porque você quer espirrar, então para te sacanear, brincadeira. Vamos fazer o seguinte, Já deixa nós. foi, já foi. Já Eu foi? ia esperar, mas. Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bom, Eu acho que você vai roubar minha dica, mas tudo bem, vamos lá.
Não sei, dica, um filme, um documentário chamado Ennio, tem aquela péssima coisa horrorosa no Brasil de botar um subtítulo, que é Ennio, o Maestro, Ennio com dois N's, é um documentário, são umas 3 horas, tá? Mas juro, passa voando sobre Ennio Morricone, que eu acho assim o Nossa, que legal. gênio das músicas, e o As trilhas documentário, bom, você sonoras, tem né? uma... Então, mas não só as trilhas, o cara fez alguma coisa de 350 e 500 trilhas sonoras de filmes, tá? Alguns dos melhores, mas não só isso. Ele fez arranjos para músicas que você já conhecia. Tem inclusive uma que um dos constantes depoimentos lá é do Gianni Morandi. Para quem se lembra de Sanremo, sei lá, 68, 67, 69, 70, 72, whatever. Ele que cantava aquela Il Mondo. Então ele mostra um arranjo que o Ennio Morricone fez, como mudou a música. É impressionante, o cara é um gênio, um gênio. Fora que o documentário em si é muito bem feito. A direção é de um amador, tá? Um principiante chamado Giuseppe Tornatore, que é o do Cinema Paradiso, tá? Então por aí você já tem uma noção da qualidade do filme. Tá no Prime, olha, vale cada minuto. A edição é um brinco, as coisas, vale muito, muito a pena. Realmente, eu já estou querendo ver de novo, tá? Faz uns dias que eu vi, eu já vou ver de novo. Ennio, então, o maestro. Bola dentro. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, vou falar de esporte rugby argentino. Os Pumas, a seleção argentina, ganhou da Nova Zelândia pela primeira vez na história em casa, eu digo Argentina, tá? Foi um jogaço, foi 29-23, tá? Depois de ter perdido a semana anterior, tudo, mas um jogo daqueles assim, bom, eu amo rugby, mas sabe aquele jogo assim de entrega mesmo? Os caras literalmente dão sangue, porque no rugby, esse negocinho de pingar um pouquinho de sangue e o cara sair, não existe. Tá? Até fratura exposta, o cara tá jogando, o jogo não é interrompido, o médico entra, o jogo continua, então vem todo mundo correndo, desvia do atendimento médico e continua correndo, tá? Enfim, é um jogaço. Lindo, lindo, linda a apresentação dos Pumas. É difícil, tá? É muito difícil, porque eles estão jogando sempre contra Nova Zelândia, Austrália, e África do Sul, que são as três melhores seleções do mundo, tá? Mas vale a pena, vale a pena rever, é um jogão. E bola fora, aí eu vou continuar no esporte, vocês acho que já sabem, a minha tristeza, estou arrasada, que a Cadillac, que é a nova equipe da Fórmula 1, contratou o Checo Pérez. Gente, não tem como. Isso é para lá de bola fora. Eles tinham o Drogovic para contratar. Drogovic não bate, é um ótimo piloto, tudo, e pega esse manco ali. Então, bola para lá de fora da Cadillac, tá? Então, é isso. E aí, Xará? Deixa eu ver aqui. Minha bola dentro vai para o pessoal do agro que fez aí um instituto chamado De Olho no Material Didático. Eu escrevi sobre isso, para tentar, para caçar problemas em material didático, especificamente em relação ao agro, né? Mas eu acho que tem espaço aí para vários institutos desse tipo em vários campos, né? ah, Referências depreciativas em relação ao agronegócio, né? Que não são baseadas em ciência, são baseadas em ideologia, enfim. Então, uma boa iniciativa. A minha bola fora, eu fiquei na dúvida aqui, mas eu vou dar para o jornalista que fez, para os jornalistas de maneira geral, né? Que repercutiram aquela notícia dos 30 milhões do Bolsonaro. Hum. Que não, enfim, não é 30 milhões, né? 30 milhões é o que entrou, aí você tem que ver o que saiu. Aí você vai ver o líquido é basicamente o que ele recebeu via Pix, né? Então não tem notícia ali, né? Só tem notícia, É a famosa notícia de soma zero, né? enfim, não tem notícia. É que nem Mas você. quando aquela morte do que o Bolsonaro estava em Brasília, né? E o Jornal Nacional noticiou o depoimento, mas olha, a pessoa disse do Bolsonaro, mas ele estava em Brasília. Bom, se ele estava em Brasília, para que noticiar, né?
Exato. Não, e assim, eu acho que está nesse campo da preguiça mesmo, porque devem ter vazado a primeira tabela. E claro, o mínimo de apuração você tem que pegar a segunda. Eu prefiro acreditar na preguiça do que na má fé, né? Porque você tem que ter a segunda tabela, que são os dos débitos, né? Você só pegou dos créditos. Enfim, é tudo errado. Bola fora. E minha dica vai para uma série. É uma série só tem uma temporada por enquanto, provavelmente vai ter mais, né? Departamento Q, policial, na Escócia. Muito bem feito, bem amarrado o Eu roteiro, assisti, bem legal. uma, é bem legal, é um bom passatempo, né? Não é Sim. absolutamente brilhante e tal, mas tem umas reviravoltas, enfim, para quem gosta do gênero de policial é bem legal. Então, departamento o quê? E você, Vitão, qual que é a sua bola dentro e sua bola fora? Primeiro, uma antidica. Tem uma série chamada Refém. Não vejo, muito ruim. Refém. Tava ali aparecendo nas primeiras colocações, fui dar uma olhada e, nossa, não percam seu tempo. É uma sequestro, o marido de uma primeira-ministra britânica. Enfim, uma história bem inverossímil, cheia de coisas Chavões. politicamente corretas, chavões. Nossa, Deixa eu fazer uma pergunta episódio. aqui. Você não tá ficando rabugento? Não seria isso? Ou realmente você acha que a série é ruim? Não, é ruim, ela é ruim. Não é Ela é ruim. rabugice sua, porque eu tô Não, ficando é ruim. rabugento, eu admito. Tô ficando rabugento. Pode até ser ter um toque rapidinho, mas ela é ruim porque eu já vi várias, algumas eu gosto, porque quando eu gosto eu faço uma resenha, essa nem merece. Nem vou fazer. Muito ruim. A bola fora para aquele juiz que soltou o cara com 200 quilos, pelo amor de Deus, né? Você Juiz sabe de quem ele é restaurador, marido, né? né? Não, de quem? Não, então, não é esse, Não é? não é marido da Márcia Da Tiburi, não. Tiburi? Não, não, da Tiburi outro. É Outro outro Ah, que Tiburi. tá. também soltou um cara, Ah, é mas verdade, aí estou era fazendo um. confusão. Soltou um cara com Dezenas de 300 passagens. e logo na sequência o cara já foi preso de novo. É verdade. É como ela defende ladrão, era uma confusão fácil de fazer. E as bolas dentro e fora, Vitor? Então, a fora vai para esse juiz e adentro, eu não tinha nenhuma, mas eu sigo o Guterman, sigo o relator aí nessa bola dentro, que eu acho que é uma boa iniciativa. Hoje a gente já passou do tempo de estar vendo material escolar, né? Mas deve ser uma loucura que essa turma coloca lá. Então, alguém para fazer uma revisão independente, colocar o ponto de vista, o contraponto, né? Porque também teve uma bola dentro, um artigo que acho que até foi compartilhado, foi um artigo do Estadão, né? Criticando a homogeneidade xiita nas universidades que não admite nenhum tipo Ah, de sim, sim. pensamento. Eu fui do Instituto Cives, uma pesquisa do Instituto Cives. Mas Então, é só assistir Unitopia. Assistam Unitopia, documentário do Brasil Paralelo, que eu já dei como dica. É espetacular. Assistam, né? porque. Então, eu Bom, acho que aí também essa bola dentro também é para esse artigo. então vamos lá. Eu tenho três dicas. A primeira dica vem da Thelma, ela que viu, falou para dar de dica, que é Gêmeas, Mórbida Semelhança, é uma temporada só, mas é meio punk mesmo. Vale a pena. A outra dica cinematográfica é o filme Fórmula 1, F1, com Brad Pitt. Cara, sempre vou ver um filme com esse tipo de temática, assim, você já pensa, puta, vai ser uma merda. Uns negócios meio. Meu, muito legal o filme. Muito legal. Ele e o Javier Bardem fazem uma boa dobradinha, e eles conseguem fazer uma inserção na Fórmula 1 e ficar uma coisa factível, bem legal. Eu gostei bastante, assim. A- Divertimento puro. É isso que eu ia Puro. falar, Bem, entretenimento puro. Muito legal, vale bem a e pena assistir. umas Sem, co- cenas muito, muito legais. sem Eu contar que o falei Brad esquece. Pitt, sem contar que o Opa! Brad Pitt é um gato, né? Eu sou São Paulino, Nossa, como Bambi, nossa, eu posso fazer esse tipo de declaração. aquela cena final, ele com uma blusa bege, tudo assim, só encostada, gente, não, é Que demais. homem, né? Que homem. É Eu, como demais. sou Bambi, posso falar, não tem problema e tal.
Bom, e a última dica é o seguinte: na Catedral Anglicana, aqui em Santo Amaro, no dia 18 de setembro, vai ter o show de uma banda cover do Coldplay, chamada Coldplayers. A banda é muito boa, e o show dentro da igreja, com a acústica da igreja, com a beleza da igreja, com toda a iluminação, eu já tive lá há pouco tempo atrás, no show de uma banda cover dos Beatles, e foi maravilhoso. E o que é legal? Que além de você assistir um show bacana, numa experiência diferente de ser dentro de uma catedral, você está ajudando uma boa causa, né? O reverendo Aldo lá lidera uma causa excelente com as creches que ele tem lá em Heliópolis. Então, acho que Paraisópolis está me corrigindo a Thelma aqui, porque eu sempre confundo, mas vale muito a pena. Então, é entretenimento legal. Bom, a minha bola dentro vai para a instalação da CPMI, não que vai resolver alguma coisa, mas ver o governo sangrando 6 meses vai ser muito bom, né? Até março, Para isso provavelmente, serve. né? Então, acho que para isso, para ficar batendo no baço e dando biquinho no tornozelo, acho que vai ser uma delícia, né? Foi uma puta barbeiragem do governo, perdeu a presidência da comissão, perdeu a relatoria e deu uma puta sorte que o André Mendonça que vai ser o relator do processo no STF. Então foi música pediu música no Fantástico, né? A oposição pedindo música no Fantástico. Então acho que Engraçado bola esse de sorteio dar nisso, né? Sorteio que tinha cara então, do dia, rapaz, eu não diria engraçado, eu diria até esquisito, mas sei lá. né? Mas com certeza os sorteios lá no STF a gente não pode colocar sob suspeição, seria um É tremendo verdade. absurdo. A gente tem que acreditar. E assim, a bola fora vai para o Barroso, para o Gilmar Mendes e para o Lula, nesse blend que eles tão bem compõem de arrogância, prepotência, e no caso do Lula, uma pitada de orgulho sobre a pop ignorância, né? Não sei se vocês viram o Lula falando sobre inteligência artificial, né? De uma pureza, que assim, na BMF, né? BMF Ignorância hoje raiz. então, na BMF, hoje B3, o contrato de negociação do ouro, a especificação, você só consegue negociar em bolsa aquilo que for padronizável, né? Então, café, goma arábica, 60 quilos e tal. E o ouro, a descrição do contrato é 999 partes de metal ouro para cada 1.000 partes de metal, né? Uma super pureza. Quando eu vejo o Lula falar, eu sinto isso em relação à imbecilidade dele. Tem uma pureza ali, tem uma coisa assim irretocável, né? Você fala assim, puxa, como é que a gente consegue atingir um nível de imbecilidade pura, plena, né, em que nada se desperdiça sobre esse critério? Aquele vídeo do Lula falando sobre inteligência artificial é uma dessas coisas. O Lula Eu ele tem lembrei uma daquele falta. Pode desculpa, eu lembrei falar. daquele da nuvem da Dilma, lembra? Quando ela fala da nuvem. Não, quem sabe que essa nuvem, É onde nessa fica? linha. É nessa Foi linha, nessa né? Com linha. tanta gente inteligente, para que usar inteligência artificial, né? Nós somos governados por isso, né? Isso aí que nos governa. Então, com isso, meus amiguinhos, eu encerro o nosso encontro número 221. O próximo encontro é Três Patinhos na Lagoa, se eu estivesse cantando num bingo. Encontrar vocês é sempre muito bom. E semana que vem tem mais. Vamos ver daqui para lá quais são as novidades. Fiquem com Deus e um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Beijos. Beijos. Abraço. Valeu.